Graças e paz, meus irmãos. Deus abençoe mais uma vez nossa manhã, neste domingo glorioso que Ele nos permitiu estarmos todos juntos em adoração a Ele, como Igreja do Senhor. Eu quero compartilhar um texto da Palavra do Senhor com vocês, que se encontra no capítulo 1 de Daniel. Vamos ler quase que o capítulo todo, com exceção de um versículo. Então é uma leitura um pouco extensa, mas eu peço que vocês... É bom que a gente consiga entender parte da história já lendo, né? Para nós ganharmos tempo com isso. E diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e os utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se não deem legumes a comer, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vireis, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Irmãos, o assunto sobre como deve ser o envolvimento do cristão com a cultura,
com a sua cultura ou com a cultura que o cerca é um assunto antigo e amplamente debatido por teólogos ao longo da história do cristianismo. Há pessoas que estão em extremo oposto, na sua opinião. Há aqueles que são abstêmios de todo tipo de contato com a cultura. Esses não querem se envolver, não torcem para time nenhum, não falam de política, não falam de geopolítica. Esses não têm o próprio tabu da questão com a bebida, com músicas que não são cristãs. Então, não vão, não participam de nenhum programa cultural e nada que não seja envolvido com a igreja. Há também um outro extremo que acha que nada é pecado, nada é errado, então você pode se envolver de forma a se aculturar, fazendo com que a cultura do seu país ou o seu ambiente seja parte da sua própria vida e tome decisões, às vezes, por ele, por ele mesmo. Ele acaba tomando suas decisões pautadas no ambiente e na cultura que o cerca. Mas há aqueles que acreditam que existe um meio termo entre esses dois polos, essas duas formas de enxergar a cultura, ou o envolvimento do cristão com a cultura. Há aqueles que pensam que nós podemos, em certa medida, nos envolver com a cultura que nos cerca, de forma a não nos aculturarmos, deixar com que essa cultura tome conta e seja parte das decisões que nós tomamos da nossa vida, ao mesmo tempo em que nós podemos também se envolver, de certa forma, com a cultura e com o ambiente que nos cerca. Então, isso nos lembra, eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei do soldado Doss, lembra de Até o Último Homem? Ele que era um cristão, adventista, ele decidiu que ele tinha um propósito, que ele se alistou no exército americano para lutar contra os japoneses, mas ele decidiu que ele não pegaria em armas. Quem já assistiu o filme aqui vai lembrar do soldado Doss. Ele decidiu que não pegaria em arma. E ele foi para a enfermagem, por isso ele não precisaria pegar em arma, mas certa feita ele precisou entrar no campo de batalha, que era naquele penhasco, eu esqueci o nome do penhasco, que ele resgatou, se eu não me engano, 75 pessoas que estavam feridas, ele trouxe de volta. E ele é um exemplo de como se envolver com a cultura, mas não perder os seus princípios. Não estou dizendo que os soldados cristãos que vão para uma guerra e pegam num fuzil está errado. Não é sobre isso que eu estou dizendo. É especificamente sobre aquele homem que tinha como propósito não pegar em armas e foi até o fim mantendo os seus princípios. Por isso, hoje eu quero comentar, ou quero pregar para vocês, quero falar com vocês essa manhã sobre o tema glorificando a Deus em um ambiente hostil. Como nós podemos glorificar a Deus em um ambiente de hostilidade, um mundo hostil da qual nós vivemos? Eu acho que é opinião geral aqui, todos nós concordamos que, independente de como nós vivemos a nossa vida, se com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, todos nós vivemos, por mais conforto que temos nessa terra, vivemos em um ambiente, em um mundo hostil. E Daniel, ele vai nos ensinar, nos dar algumas lições de como que nós podemos, como cristãos, nos envolver na cultura
deste mundo hostil e glorificar ao Senhor através da nossa existência neste mundo. Só para nós nos situarmos a passagem que nós lemos, lá no ano de 605, Nabucodonosor, ele sitiou a cidade de Jerusalém. Acho que todos aqui conhecem, né, que foi amplamente profetizado no Antigo Testamento. O próprio livro de Abacuque, o profeta Abacuque, o livro dele, é somente destinado à profecia de que um dia viria uma nação ímpia, que seria os babilônicos, e derrotaria Judá por conta da sua idolatria e do afastamento de Deus. 8 anos depois, em 597, Nabucodonosor faz a sua primeira deportação de israelitas para a Babilônia. Ele realiza 3 deportações ao longo de 20 anos, e a primeira acontece depois de 8 anos que ele havia sitiado e tomado Jerusalém. E nessa primeira deportação, ele leva o rei, ele leva os nobres e os príncipes. E é nessa ida dos nobres, dos príncipes e do rei para a Babilônia que está contida a deportação de Daniel e dos seus 3 amigos. E é interessante que quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós percebemos que o rei, ele tinha um plano de descaracterização da identidade desses jovens. Você vê, ele troca os nomes, ele quer mudar a alimentação deles, ele quer que eles falem outras línguas para servirem na corte do rei e descaracterizar totalmente da sua identidade israelita, né? Fazer com que eles deixassem de ser israelitas, judeus, e tornassem-se babilônicos. Então, diferente de muitos outros deportados para a Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, esses 4 jovens que eram formosos e que eram doutos, como nós acabamos de dizer, diferente dos outros tantos, não foram receber chicotadas, chibatadas, né? Não foram trabalhar no campo, não foram servir na lavoura, mas foram levados para dentro da corte do rei, para comer das finas iguarias e beber do vinho do rei. E aí Daniel e seus amigos, ele vai lançar luz para nós de como deve ser o nosso envolvimento com a cultura, com o ambiente que nos cerca em um mundo que é hostil, em uma terra que é hostil, em que reina a hostilidade. Por isso, o nosso primeiro ponto, irmãos, e a primeira lição que Daniel vai nos ensinar é que Daniel e seus amigos sabiam que eles não eram daquele lugar. Como que se deve dar o nosso envolvimento com o mundo à nossa volta? Primeira coisa, sabendo que nós não somos daqui. Olha o verso 8 comigo que ele diz. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja bem, um judeu, ele enxerga o mundo de forma holística, de forma integral. Para ele, não existe separação entre a vida dele no domingo e o resto da semana, por exemplo, trazendo para os nossos dias. Para um judeu, tudo é adoração. Tudo pode ser adoração e tudo pode ser motivo de desonrar o seu Deus. Inclusive, a forma como eles se alimentavam. E justo nisso, Nabucodonosor queria pegar, né, com o perdão da palavra, mas como nós gostamos de dizer popularmente, pegar os jovens no pulo, né, por meio da comida. Então, eu imagino o chefe dos eunucos chegando para ele lá, pastor, e dando o cardápio para Daniel e seus amigos. Aí ele chegava, segunda, picanha de ponta, mal passada, bonitinha. Terça, assado de tira. Quarta, vamos comer shoulder. Quinta, uma carne de wagyu. E para fechar a semana, sexta-feira, vamos comer Denver.
É mais ou menos isso, trazendo para os nossos dias. É mais ou menos isso que foi oferecido. Tem gente com água na boca aí, né, gente? Quando vai ser o próximo churrasco que nós vamos ter aqui? Inclusive, né, gente, 2 churrascos maravilhosos, né, que nós tivemos aqui. Só com carnes nobres, assim, né? Você está acostumado a ter que ir lá comprar contrafilé de peça, né, para ficar mais barato. Nós comemos aqui 2 semanas de carnes nobres, né? Só carne nobre no churrasco, né? Uma bênção. E eu não estou querendo dizer com isso que comer essas coisas é pecado. Obviamente que você entendeu a transposição e a analogia que nós estamos fazendo. Como eu disse, um judeu olhava o mundo de forma holística. Então, aquelas finas iguarias, que lá na frente, lá no Novo Testamento, eles já vão entender que todo animal foi consagrado por Deus, mas naquele momento, para aqueles jovens, comer aquelas finas iguarias era pecado, era desonrar o seu Deus. Por isso o verso 8 vai dizer que Daniel resolveu firmemente, essa palavra é muito importante, era como se Daniel e seus amigos fossem um muro de concreto e que fosse quase que intransponível. Então podia vir Shoulder, podia vir Wagyu, podia vir Denver. Como eles entendiam que aquilo desonrava o Deus deles e que não fazia parte da sua cultura e que ele não fazia parte daquele mundo, Daniel decidiu não se contaminar. Daniel nos ensina, meus irmãos, que o senso de transcendência não pode sair da nossa mente e do nosso coração. Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Por mais que às vezes nós possamos levar uma vida confortável neste mundo, nós não somos daqui. Não tire isso da sua mente e do seu coração. Nós não somos deste mundo. Cuidado com os enroscos dessa vida, meus irmãos. Cuidado com o que pode atrapalhar no seu relacionamento com Deus, na sua caminhada de conhecimento ao Senhor. Cuidado com os enroscos desta vida. Daniel nos ensina que existem coisas neste mundo que, por mais que pareça lícito, podem atrapalhar no nosso relacionamento com Deus e desonrar ao Senhor. Por mais que todo mundo faça, por mais que a cultura e o mundo ao nosso redor faça aquilo, nós somos chamados a honrar ao Senhor, porque nós não somos deste mundo. Então, meus irmãos, uma forma de nós glorificarmos ao Senhor neste mundo hostil é saber, ter esse senso de transcendência, de que um dia Jesus vai voltar. Ó, gente, é comum a todas as teologias, a reformada, a luterana, a pentecostal, toda teologia evangélica ortodoxa acredita que Jesus vai voltar. Que se nós não formos ao encontro de Jesus por meio da morte, um dia nós o encontraremos nas nuvens, porque Ele vai voltar. Eu não quero entrar aqui na questão do novo céu, nova terra. Nós sabemos que, já falamos, né, amplamente sobre isso no estudo, falamos sobre a questão da eternidade, do novo céu e da nova terra, aonde nós vamos morar, que por mais que choque, nós sabemos que a morada final do cristão não é no céu, né, porque é na terra que Deus está preparando. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um teólogo presbiteriano, o Heber Carlos de Campos. Ele escreveu, se não me engano, 4 ou 5 volumes só sobre a nova terra, como será o habitar do cristão na eternidade. Mas o fato o ponto que eu queria, e eu acho que você entendeu, é que Daniel está nos ensinando que nós não pertencemos a este mundo. Por isso, como nós dissemos, há 2 polos, há 2 extremos que falam sobre o envolvimento do cristão com a cultura, que um diz que ele pode se envolver com tudo e que nada é pecado, enquanto o outro diz que não podemos nos envolver com nada do que é desse mundo. Essas 2 opiniões nós devemos descartar. Porque Daniel está nos mostrando aqui que a primeira é descartável. Não é assim, meus irmãos. Não é tudo que nos oferece, por mais que seja lícito. Eu sei que lá na faculdade
todo mundo faz. Eu sei que lá no seu emprego, talvez, todo mundo faça isso. Mas nós, por não sermos daqui, por ter esse senso de transcendência aguçado em nossa vida, precisamos ter isso em mente. Nós não podemos nos amarrar neste mundo. Tem um hino antigo, um hino bem antigo, que diz, nesta terra tesouro não há, que nos possa aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. E o refrão diz, desejamos ir lá, desejamos ir lá. Essa deve ser a nossa mentalidade, meus irmãos. Nós não somos ainda completos, por mais que já nos sentirmos completos. Há ainda um encontro a ser feito. Há um encontro marcado com o nosso noivo, em que nós iremos um dia nos encontrar. Por isso, meus irmãos, você, eu, não podemos nos enroscar com as coisas deste mundo. Não podemos ter esse senso de pertencimento a este mundo. Então, gente, o que eu também não quero dizer aqui é que esse senso de pertencimento, ou não senso de pertencimento, esse senso de transcendência, não pode também ser um entorpecente para a gente. Isso nos leva ao segundo ponto. Daniel, além de nos ensinar que nós não somos daqui, que ele não pertencia à Babilônia, assim como nós, que é uma figura bíblica do mundo, nós não pertencemos a este mundo, Daniel também vai nos ensinar que apesar de não ser da Babilônia, apesar de não sermos deste mundo, ele estava na Babilônia. Nós estamos no mundo. Acompanhe comigo o verso 10 e 11, a postura que Daniel tomou, mesmo sabendo que não era de lá, mas estando lá. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, vereis ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel se preocupou, meus irmãos, com a vida do chefe dos eunucos. Ele estava preocupado. Perceba, Daniel podia tomar uma postura de crentão, né? Vamos ser sinceros. Ele podia ter tomado essa atitude. Eu não como, eu sou crente, eu não me envolvo com isso, você que se vire com o rei, eu não vou comer porque eu não vou desonrar meu Deus, eu vou para a igreja todo dia, eu oro todos os dias, eu jejuo, eu sou um crente perfeito. Então, você que se vira. Mas Daniel arrumou uma alternativa para não desonrar ao rei, a Deus, e não colocar em perigo também o chefe dos eunucos. Comendo legumes, se satisfazendo com uma dieta à base de legumes. Daniel está nos ensinando aqui que muitas vezes honrar a Deus passa por servir, honrar e se preocupar com o nosso próximo também. A nossa adoração, a nossa vida de honrar ao Senhor em um mundo hostil, em uma terra hostil, não passa só por uma adoração vertical, mas também por uma vida vivida no horizontal, na horizontal, aqui no chão da vida, com o nosso próximo. Então, os irmãos, quem é funcionário, por exemplo, pode honrar o seu chefe, o seu patrão, servindo da melhor forma, de forma excelente. Quem é patrão ou quem tem cargo de gerência pode honrar os seus funcionários, tratando eles com justiça e com o devido respeito que eles merecem.
Não adianta nós sermos, com o perdão da palavra, crápulas lá fora, pessoas horríveis com o próximo lá fora, e vir aqui recitar o credo todo final de semana, meus irmãos. A nossa adoração também é a nossa vida também é uma vida vivida na horizontal, no chão da vida, respeitando o próximo. Daniel sabia que não era de lá, mas ele estava lá. Assim como nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Jesus disse que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E nós só somos sal da terra e luz do mundo porque vivemos num mundo hostil, em que a hostilidade reina, em que a maldade reina. E se nós, como cristãos, filhos de Deus, contribuímos para que essa hostilidade aumente ou continue, nos mostramos, na verdade, filhos das trevas e não filhos da luz. Por isso o chamado de Jesus é tão importante. No mundo que está se deteriorando, você é sal, você é conservação. No mundo que não sabe dar um passo à sua frente, porque não consegue enxergar um palmo à sua frente, porque está envolto em trevas, você é luz. O que Daniel e seus amigos fizeram com a preocupação com esse chefe dos eunucos foi ser sal e luz na vida dessa pessoa. Daniel não era o tipo de cristão que falava, eu tenho, então está tudo bem. Tá tudo certo para mim, a conta está no azul, então está tudo bem. Daniel foi além da mediocridade. De não só preocupar com a desonra de Deus, mas também a desonra do seu próximo. E colocar a cabeça dessa pessoa a prêmio, porque é isso que ia acontecer. Se esses jovens se mostrassem abatidos fisicamente, o rei certamente iria perguntar o porquê daquilo. Por que as iguarias não estavam funcionando? Por que o vinho não estava funcionando? E a culpa ia recair sobre o eunuco. E Daniel, ele firmemente, como um muro de concreto, ele decide não se contaminar, mas se envolve de uma certa forma na cultura, dizendo, me dá legumes. Dá legumes que eu vou alimentar de legumes. Eu não vou deixar com que o rei corte a sua cabeça. Então, meus irmãos, nós temos a obrigação de vivermos como sal e luz desse mundo. Lembra quando nós falamos há muito tempo atrás, lá no estudo, né, para os jovens, eu sei que nem todos estavam, e também não temos só jovens, né, mas também não temos velhos, né, mas são tudo uns jovens um pouco mais adultos, vamos dizer assim. Nós falamos sobre cosmovisão. Lembra que quando nós falamos de cosmovisão, falamos que a cosmovisão cristã faz parte de uma narrativa, e essa narrativa é criação, queda, redenção e consumação. Deus cria o mundo perfeito, o ser humano, através de Adão, peca, e o mundo entra num estado de deteriorização neste momento. As pessoas logo começam a revelar as facetas do pecado, né? Um homem mata duas pessoas, e um deles matou porque pisou no seu pé, e ele se gaba para suas mulheres, que já não era mais uma mulher, mas mulheres que havia feito isso. Então o pecado começa a se proliferar na terra. E isso como parte daquilo que Deus havia dito para Adão, dizendo que ele teria que trabalhar com muita dificuldade e que a terra daria espinhos e abrolhos. Então, nós hoje fazemos parte dessa redenção que Deus vai consumar um dia. Mas ainda estamos em uma terra que tem espinhos e abrolhos, meus irmãos. Ainda estamos numa terra que tem ervas daninhas crescendo, que por isso o trabalho se torna difícil. É por isso que lá, e hoje fazendo a transposição, é por isso que
O seu chefe, às vezes, não gosta de você sem mais nem menos. É por isso que o ambiente de trabalho, às vezes, é um ambiente tóxico. É por isso que, dentro do ambiente de trabalho, as pessoas querem puxar o seu tapete para pegar o seu cargo. Porque isso é o espinhos e o abrolho que cresceu, a erva daninha que cresceu e dificulta o nosso trabalho. Mas nós somos chamados por Deus para pregar as boas novas por palavras e pela nossa vida, aonde os espinhos e o abrolho cresceu. É isso que Daniel estava fazendo. Na Babilônia, naquela terra cheia de espinhos e abrolhos, Daniel estava sendo sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. É importante lembrar que é neste ambiente tóxico, é nesse mundo hostil que Deus nos lançou, que Deus nos colocou. Porque se você for ler, se nós formos voltar lá no início, olha o que o verso 2 diz. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Deus entregou Judá, o rei e os judeus, para Nabucodonosor. Foi Deus que entregou. É Deus que colocou Daniel e seus amigos naquele mundo hostil, naquele mundo caótico. É Deus que nos envia a lugares caóticos. É Deus que nos envia a mundo hostil, meus irmãos. Mas aí eu queria dar uma palavra para você. Porque o mesmo Deus, e esse é o nosso terceiro ponto, o mesmo Deus que nos envia a um ambiente hostil, a um ambiente tóxico, a um mundo caótico, é o Deus que dá graça para nós vivermos de forma digna a honrá-lo nesse ambiente. Olha o verso 17, para nós irmos para a conclusão. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. O mesmo Deus que deu eles a Nabucodonosor, deu a eles sabedoria, conhecimento em toda a cultura. Essa luta é uma luta que nós não lutamos sozinhos, meus irmãos. Jesus disse, João 16, eu vou, mas enviarei o outro Consolador, o Paráclito, né? Que é aquele que é a mesma essência que eu e o Pai. O Espírito Santo nos ajuda neste mundo hostil. Porque esse Deus, irmãos, que nos lança a um mundo cheio de ervas daninhas, de espinhos e abrolhos, é o Deus que vai nos dar graça para honrarmos, vai nos dar estratégia como deu para Daniel, para nós honrarmos o nome dele. Em meio a um mundo caótico e um mundo caído da qual nós vivemos. Deus não nos abandona nessa batalha sozinhos. Ele carrega conosco esse fardo e nos ajuda em tudo que nós temos necessidade. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, meus irmãos, que o motivo pelo qual nós hoje podemos glorificar a Deus em um mundo hostil, o motivo pelo qual, a razão, a circunstância que nos leva a crer que podemos honrar a Deus neste mundo caótico da qual nós vivemos, é que o Filho de Deus, meus irmãos, o Criador do universo, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, um dia também pisou neste mundo hostil, neste mundo caótico. Ninguém mais na história da humanidade sabe o que é viver a hostilidade do ser humano como Jesus viveu. Ele, o único santo que existiu nessa terra, sofreu com a hostilidade dos homens perversos. Ele pisou nessa terra. Em João 16 também ele vai dizer, lá no finalzinho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós lutamos contra um mundo hostil, contra um mundo que é caótico, com um mundo que nos persegue, mas lutamos contra um inimigo derrotado. Esse inimigo foi derrotado na cruz do Calvário. Ele suportou toda a hostilidade e toda a mazela deste mundo para que nós hoje pudéssemos ter livre acesso a Deus. Isso que nos motiva
a honrar ao Senhor, irmãos. O Filho de Deus, o Filho, o grande Deus, o Criador do universo, aquele que sem Ele nada do que foi feito seria possível fazer, pisou neste mundo hostil e honrou a seu Pai, honrou a Deus em tudo que Ele fez. Cristo é o nosso exemplo, meus irmãos, de como nós podemos viver neste mundo e suportar a hostilidade daqueles que não servem a Deus. Curve sua cabeça neste momento. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu agradeço por essa palavra. Eu sei que não é fácil, Pai. Às vezes tem muitos espinhos e abrolhos em nosso ambiente, no ambiente que nós frequentamos, Pai. Mas nós queremos graça, pedimos graça do Senhor para continuarmos a nossa caminhada e não desonrar ao Senhor, ó Pai. Faz-nos lembrar essas verdades, Pai. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Por isso, ó Deus, pedimos graças para continuar sendo sal e luz do Senhor neste mundo, Pai. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém.